Prosseguindo na síntese do profeta Jeremias, vamos agora ao item 22 do livro, contra os falsos profetas. Estudando Jeremias, capítulo 23, versículos 9 a 40. Bom, então o que havia em Israel? Nessa situação realmente que deixou o povo muito cabisbaixo, porque você ouviu do profeta de Deus que a cidade seria destruída e principalmente o templo, né? Aquilo que para eles era a casa de Deus, e era a casa de Deus, Deus escolheu um local para ser construído o templo, era tudo muito especial. Lembre-se que o templo foi construído no Monte Moriá, era o mesmo monte, acredita-se, que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Lá no livro de Gênesis é dito claramente, um monte na terra de Moriá. Nesse mesmo monte que Deus enviou Abraão para sacrificar Isaac, e ali ensinou a substituição, quando Isaac foi substituído por um carneiro. Nesse mesmo monte, Deus apareceu para Davi e Deus ordenou que Salomão construísse o templo. Então a destruição daquele templo era algo para que o povo não conseguia entender. Essa é a casa de Deus, o local onde Deus apareceu para Davi, onde Abraão levou o seu filho e Deus ali substituiu no lugar de morte. Como que esse templo pode ser destruído? Tá bom? Mas esse capítulo mostra também que, além da corrupção dos deuses, vamos lembrar que alguns tópicos atrás nós estudamos que Josias, ele tirou de dentro do templo os profetas de Baal. Então estava tudo muito contaminado. Mas mesmo fora os profetas de Baal, aqueles que ficaram profetizando na terra, eles não aceitavam a profecia sobre a destruição do templo, né? E a Bíblia vai até chamá-los de profetas. Eu já vi exemplo no nosso meio, às vezes, de um profeta, uma pessoa que tem um dom de profecia, ele querer confortar alguém que perdeu um ente familiar ou alguém que está muito doente. E o que ele fez? Ele inventou uma profecia para poder confortar a pessoa, tá bom? E parece que é o que acontece aqui nesse momento. Então, Jeremias capítulo 23, eu vou ler primeiro o versículo 11. Diz o seguinte: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz Yahvé. O comentário do nosso livro diz: profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Ou seja, profetas que se desviaram, e a inspiração deles quem era? Era Baal. Então, por um lado, nós sabemos que o ídolo nada é, diz o apóstolo Paulo. Mas quem está por trás do ídolo, o apóstolo Paulo diz, são os demônios, é Satanás. Então, Baal em si, a estátua, ela não pode fazer nada. Mas Satanás pode fazer coisas. Ele pode criar enganos. Lá no livro de Jó, qual o exemplo que nós temos? A Bíblia diz que Satanás, quando saiu da presença do Senhor, com autorização para destruir tudo que Jó tinha, diz que ele fez fogo descer e consumir os animais e os homens de Jó. Ele fez cair uma casa. E depois, na segunda vez, quando ele sai da presença de Deus, agora com autorização para tocar em Jó, mas não tocar na alma de Jó, ele coloca uma chaga maligna em Jó. Então, a estátua Baal, ela não tem poder nenhum. Mas quem está por trás dela tem. Satanás tem esse poder. Ok? Então, eles profetizaram da parte de Baal. Seriam homens até que em algum momento profetizaram em nome de Deus. Vamos lembrar que nós estudamos as casas dos profetas, e a casa dos profetas eram locais onde as pessoas iam estudar as escrituras, em especial o Pentateuco, em especial do Pentateuco, Deuteronômio, para conhecer a lei, mas tinha que conhecer também toda a história de Israel, né? Nesse período estudar a história dos reis e conhecer bem as escrituras para poder falar, para poder profetizar em nome de Deus. Senão faria igual aquele profeta que disse, né, que Israel atravessou o Mar Vermelho na barca de Noé, ou seja, começa a confundir tudo, tá bom? Então, eles tinham que estudar, mas o que acontecia? Em algum momento eles
se desviavam. Então já profetizavam por Baal. O comentário do livro diz: Jeremias foi perseguido por esses profetas que anunciavam paz e prosperidade para Israel. Então vejam o versículo 23, o que diz. Versículo 17 do capítulo 23 de Jeremias. Dizem continuamente aos que me desprezam: Yahvé disse. Olha, usa o nome de Yahvé, lembrando que o termo Senhor, todo em maiúsculo em nossa Bíblia, significa que no original hebraico está aquele nome especial de Deus, e uma pronúncia bem aceitável é a pronúncia Yahvé. Tá bom? Então, esses profetas que na verdade tinham inspiração de Baal, diziam: Yahvé disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Ou seja, enquanto Jeremias estava anunciando: olha, se vocês querem viver, rendam-se ao imperador Nabucodonosor, aceite ser levado para a Babilônia. Porque quem ficar na terra, quando Nabucodonosor invadir, vai morrer a espada. Quem não morrer a espada que ele deixar aqui, ele vai deixar os pobres, os velhos, né, os deficientes, as pessoas que não tinham como trabalhar na Babilônia, tá ok? Então Jeremias está dizendo: olha, vocês vão morrer de fome e de peste, porque sempre depois de uma guerra, irmãos, né, normalmente veio uma peste. Depois da Segunda Guerra Mundial veio a gripe espanhola, né? Porque é muita morte, são corpos expostos, então acaba vindo doenças, né? Então eles teriam fome e peste, porque normalmente o exército também, o que eles faziam? O exército invasor, ele destruía muitas coisas, destruía plantações para deixar o povo em dificuldade. E isso servia para anunciar a todos os outros povos: olha, não se rebele contra Nabucodonosor, porque se rebelar nós vamos destruir, vamos matar, vamos acabar com a plantação, vamos deixar a cidade pobre. Aí algumas cidades falavam: não, nós não vamos nem guerrear, nós nos rendemos e determina aí o tributo que nós mandamos o tributo. Tá ok? Era assim que eles faziam. Prosseguindo, o comentário do nosso livro diz: Jeremias os desmascara e declara que dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra, no versículo 15. Por quê? Porque eles profetizavam em nome de Baal e eles mentiam, né? Ele fala assim: não, vamos profetizar como Isaías. Isaías profetizou bênção, profetizou vitória, profetizou paz. Eu vou reproduzir a profecia de Isaías. Nesse momento, a profecia já é diferente, a palavra de Deus já é outra, tá bom? Prosseguindo no capítulo 23 de Jeremias, o versículo 20, diz: não se desviará a ira de Yahvé até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Esse no fim dos dias, podemos dizer que remete aos nossos dias. Quero aproveitar aqui para falar para vocês que ontem foi assinado um acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Esses acordos de paz são preparatórios. E Jeremias capítulo 9, a partir do versículo 24 principalmente, deixa bem claro o momento da manifestação do anticristo, do ungido de Satanás. É um acordo de paz que ele fará com todo mundo, inclusive com Israel. Então esses acordos de paz são preparatórios. E aqui Jeremias diz que no fim dos dias, o que significa esse fim dos dias? Se passaram cerca de 2.600 anos. Então esse fim dos dias pode ser exatamente o fim daquela era que é a última das 70 semanas de Daniel, tá bom? Então eles entenderão tudo o que se passou com eles, principalmente porque, segundo a profecia, eles aceitam Jesus Cristo como Salvador. Enquanto o que Deus fala sobre aqueles profetas, continuando lendo Jeremias 23, versículo 21, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ou seja, Deus falou comigo. Deus me anunciou através de sonho que vocês vão ter paz.
né? Eu fico pensando esse profeta na hora que Nabucodonosor invade a cidade, a hora que eles são levados cativos e que eles não têm paz. Se ele morreu pela espada, agora, se ele ficou vivo em Canaã, porque às vezes, por exemplo, se alguém perdeu um braço, não, esse daí nem leva cativo, não vai dar para trabalhar, deixa ele aí para dificultar a vida do povo, tá bom? Ou se ele foi levado cativo, né, como seria a vida dele no cativeiro? Poxa, você que profetizava que nós teríamos paz, né? Então é o resultado da pessoa pregar a mentira, pregar o engano. Por isso que, por exemplo, em relação à escatologia, eu não tenho como afirmar o dia e a hora do arrebatamento, eu não tenho como afirmar o dia e a hora que o anticristo vai fazer essa aliança. Nós temos como falar das atitudes atuais de Israel e do mundo. Todos, tá ok? Falando em uma aliança mundial, né? O principal deles é o Emmanuel Macron, da França. Né? Ele está propondo, ele já declarou isso, que ele vai propor um cessar de todas as guerras, um cessar-fogo geral. Eles ainda estão dizendo que eles não sabem se aqueles grupos terroristas vão aceitar, mas o Hezbollah e outros, a dificuldade é tão grande como esse atentado, essa explosão no Líbano, como o coronavírus e outros problemas que estão tendo no mundo. Então esse é o ambiente perfeito para o anticristo se manifestar e falar, olha, a dificuldade é tão grande que até os grupos terroristas, todos parem. Vamos ter um período de reconstrução do mundo e depois nós nos assentamos, né, para conversar tudo. E aí esse período será uma aliança, né, uma proposta de 7 anos, segundo a profecia, é uma proposta de 7 anos. Né? Então as propostas estão sendo colocadas na mesa e muitos povos estão aderindo. Ontem, dia 13, hoje é dia 14, né? Hoje é dia 13, então foi hoje, dia 13, Israel e os Emirados Árabes acabaram de assinar uma aliança de paz. Essa aliança ela vai crescer até que vai chegar o momento que surgirá um homem que vai coordenar uma aliança entre todo mundo. A situação está muito propícia. Nós só não podemos cometer o erro de dizer será amanhã. Quanto tempo falta? A igreja só tem que ficar vigilante. E para concluir esse texto de Jeremias, dos falsos profetas e dos sacerdotes também ensinando errado, o capítulo 23, os versículos 29 e 31, ele diz, versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz Yahvé, e como um martelo que os miúdos sapenha? Eis que eu sou contra os profetas, diz Yahvé, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Tá bom? Então nós não podemos cometer o erro de dizer que o arrebatamento vai ser amanhã, que a era da igreja termina amanhã. Mas nós temos que olhar para todos esses sinais que são bem claros no mundo.